Alô, mais uma aula que estamos juntos, né? Vai ser a quarta aula do módulo e hoje o assunto, dando continuidade ao assunto, fala sobre as relações interpessoais, sociais e profissionais. E aí a gente aproveita quem fala das relações interpessoais e fala da intrapessoal, que é uma das mais importantes dentro desse processo das relações humanas, né? São as relações intrapessoal. Então vamos começar pela relação interpessoal. Interpessoal quer dizer o quê? O que é isso? Essa relação, né, ela acontece entre pessoas, grupos, times, a própria família. Então é eu me relacionando no grupo que eu convivo, que eu vivo. Então essa relação interpessoal é como eu lido com o meu grupo, com o meu amigo, com o meu colega de trabalho, com o ambiente de trabalho, no grupo, nos clubes, nas igrejas. Então, é como eu me comporto dentro da sociedade. Aí a gente fala também que é uma relação social. Então, é como eu lido, né, dentro do grupo que eu convivo, que eu vivo, tá? É uma comunicação entre pessoas. Então, isso a gente fala que é uma relação social. Para que a gente viva bem com as pessoas, a gente se relacione bem com as pessoas, a gente precisa entender também o que significa a relação intrapessoal. O que é a relação intrapessoal? É o convívio comigo mesmo, é a comunicação comigo mesmo, é o que eu vivo internamente. Se eu conseguir me relacionar bem comigo mesmo, entender as minhas demandas, as minhas questões emocionais, sociais, tudo que eu do meu convívio, eu consigo ver o outro de outra forma, principalmente na questão do compreender, né, compreender o outro, entender a diferença de cada um. Isso é muito, muito importante. Então, o interpessoal é eu lidar com a minha autoconfiança, com o autodomínio, com as minhas emoções, controlar isso. Se eu conseguir saber me conhecer, eu consigo compreender o outro, conhecer o outro, tá certo? E é o que a gente precisa realmente hoje, né? A situação que a gente vive no nosso país e no mundo até, essas relações elas precisam ser compreendidas, porque você vê, hoje, né, nos trabalhos, a gente, dentro da questão profissional, a gente trabalha e a gente lida com todos os tipos de pessoas. E a gente precisa respeitar todas essas pessoas. Principalmente a questão hoje a demanda é muito grande da questão religiosa, as pessoas não compreendem o outro. A gente tem que compreender. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, essa relação intrapessoal é eu, né? É eu me compreender para que eu possa caminhar e compreender o outro. E a gente entende que essa relação intrapessoal, ela é a base para que a gente compreenda a nossa relação interpessoal. Se ela é a base, eu tenho que primeiro conhecer a mim. Quando eu conheço a mim, eu automaticamente eu consigo compreender o outro, tá? E quando a gente fala das relações sociais, a gente está falando o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está falando das relações sociais, que é o mundo que a gente vive. E para que essas relações aconteçam, intrapessoal, interpessoal, social, tem que ter a relação profissional, porque é o meio, né, que a gente vive, que a gente vai, principalmente dentro da escola, que a gente tem o contexto social nosso, profissional, e a gente vai entender como compreender o outro. Se eu compreendo a mim, eu vou compreender o grupo que eu vivo. Se eu compreendo o grupo que eu vivo, automaticamente eu vou compreender o meu grupo de trabalho. É difícil, não é fácil, não. Mas a gente tem que entender o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, essa questão profissional é a gente trabalhar, principalmente em escola, as demandas são muito grandes, que surgem, muitas demandas de pai, questões que a gente precisa entender dentro do contexto ali da nossa sala, dividir na sala com os colegas de trabalho, né? A gente não precisa de gostar de todo mundo, mas a gente precisa de respeitar, que eu acho que é fundamental a gente respeitar o outro, ouvir o outro, as orelhinhas grandinhas para a gente ouvir mais e falar menos, uma boquinha só para a gente falar menos, dois ouvidos para a gente ouvir mais, né? Então, o lado profissional, ela
que é uma questão muito séria, a gente precisa ter ética para respeitar o outro e compreender, não ficar falando do colega, né? Um grupo assim de liderança, a gente junta o grupo, se estiver nas reuniões, a gente conversa, coloca a pauta da reunião, a gente se tiver algum probleminha, a gente procura resolver em grupo. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Se a gente parar e pensar isso, ninguém é melhor do que ninguém. Então, nós somos seres humanos, nós entendemos ser humano, todos eles têm sequelas, todos nós temos defeito, mas a gente, dentro do meio de trabalho, a gente precisa compreender isso. E a gente não precisa gostar de todo mundo dentro do trabalho. Que bom seria que a gente trabalhasse só porque a gente quisesse. Ai, como seria maravilhoso. Mas não é assim. Né? Então, a gente precisa respeitar. Olha, a coisa principal dentro do meio de trabalho é respeitar a individualidade de cada um, as diferenças de cada um, tá bom? Nosso assunto é pequeno, esse assunto é pequeno. Agora, o próximo a gente vai falar mais um pouquinho. E o que eu vou apresentar para vocês? O vídeo, a aula, como sempre eu deixo, para que vocês consigam entender mais do que a gente está falando agora, do que eu estou colocando para vocês. Aí vocês vão assistir o vídeo, responder as questões, enviar para o portal da escola ou o e-mail da Mariana. Qualquer dúvida, vocês entram em contato. E eu estou percebendo que as duas vocês estão tendo dúvida ao inserir, ao entrar no contexto, né, no e-mail, né, da escola. Eu acho que é isso, vocês têm que tirar essa dúvida, porque vocês enviam, a gente dá uma olhada, a gente vê, faz a correção para a Mariana lançar a nota de vocês, tá bom? Então, assim, vamos ficar por aqui. As questões são essas que a gente falou. Vamos pensar bem, a gente não pode esquecer a diferença, o conceito, né? Ou então a diferença de relações interpessoais, que é você lidar com os teus colegas de trabalho, o teu meio social, é relação social, é você no meio de mais pessoas, a relação entre pessoas. E a intrapessoal é você com você mesmo, você conhecer você mesmo. E a social a gente vive o tempo inteiro. E a profissional, ela permeia todas essas relações, porque se eu consigo me compreender a mim mesmo, consigo compreender o meu grupo, o grupo que eu vivo, automaticamente, dentro do trabalho, vai ser uma questão muito mais fácil de ser resolvida, tá bom? Então, ó, até a próxima semana, será a última aula desse módulo, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Tchau. Até breve.